Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melane Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos voltando mais uma vez para o seu lar, para o seu ambiente de trabalho, e eu quero compartilhar com você da Palavra de Deus. Eu sei que ela pode poderosamente edificar a sua vida. Hoje nós falaremos dentro do tema o Espírito Santo e o fogo, ou o fogo e o Espírito Santo. Nós vamos mostrar o paralelo entre a ação do Espírito Santo e do fogo. Fique conosco, Deus vai falar ao seu coração. Vamos fazer a leitura em Mateus capítulo 3, o verso é o de número 11. Diz assim: E eu, em verdade, João Batista falando, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Baseado nesse versículo, eu quero falar justamente sobre essa última expressão do versículo. O Espírito Santo e o fogo. O Espírito Santo e o fogo. A Bíblia, para que a gente compreenda, há muitas linguagens de figura. São inúmeros textos que a gente vai estudar e a gente vai perceber que esses paralelos, eles sempre vão ocorrer. Por exemplo, o Espírito Santo, ele aparece na Bíblia simbolizado de várias maneiras. Água simboliza o Espírito Santo, a pomba simboliza o Espírito Santo, rio simboliza o Espírito Santo, vento simboliza o Espírito Santo, azeite simboliza o Espírito Santo, e aí você vai continuar mostrando uma série de elementos que simbolizam a ação do Espírito Santo. No texto, está falando de fogo. Então eu quero falar desse paralelo que acontece entre a ação do Espírito Santo e a ação do fogo. É nesse sentido que nós vamos caminhar. Então, quando nós estudamos a Bíblia, e a gente encontra essa palavra fogo, na maioria das vezes, a gente encontra simbolizando a presença de Deus. É isso, simbolizando a presença de Deus, agindo das mais variadas formas. Por exemplo, Hebreus 12, 29, está escrito que o nosso Deus é um fogo consumidor. Êxodo 20, verso 19, diz: Deus se manifestou em trovões, relâmpagos e fogo no monte. Êxodo 24, 16 diz: E o aspecto da glória do Senhor era como de um fogo consumidor. Êxodo 3, verso 2 diz: E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça ardente. Então percebe, vários textos, no Novo Testamento, eu li a maioria dos textos, à exceção de Hebreus, no Velho, mas no Novo também, Atos 2, 3 diz: E foram vistos por eles línguas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Então veja, meus amados, que essa linguagem de figura expressa toda a capacidade e o raio de ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu quero falar, dentro desse paralelo, algumas coisas que o fogo faz, e por isso é símbolo do Espírito Santo. É nessa linha.
Então, a primeira coisa que eu quero construir aqui numa linha de pensamento é que o fogo consome. O fogo consome. O que o fogo consome? O fogo consome tudo que é combustível, não é? Madeira, palha, feno e muitas outras coisas. O fogo, ele, aonde chegar, encontrar algo combustível, ele vai destruir, porque o fogo é poderoso, né? Baseado nesse texto, a gente precisa compreender que o Espírito Santo também. De igual forma, o fogo de Deus aqui representado, ou representando o Espírito Santo, também tem o poder de consumir. E o que o Espírito Santo consome? Se o fogo consome e é símbolo do Espírito Santo, o que o Espírito Santo consome? Consome tudo aquilo que é falso. Tudo que não é bom, tudo que não presta, tudo que não é edificante. Olha só, eu vou fazer a leitura de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 13. Aqui vai falar dentro desse aspecto. 1 Coríntios, eu vou localizar, o capítulo é o de número 3. O versículo de número 13 a seguir diz assim, ó: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém, que alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Verso 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Mas por que esse texto está dizendo isso? Porque um pouco antes vai mostrar que Deus colocou um fundamento e esse fundamento não pode ser mudado. Esse fundamento é Cristo, né? É Cristo. E todos nós devemos, acima de tudo, nos pautar através desse fundamento que é Cristo. E aí você vai ler, por exemplo, no versículo 11, diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício, e aqui vai falar de 3 elementos preciosos que o fogo não destrói, porque isso aqui é símbolo de coisa verdadeira: ouro, prata e pedras preciosas. Ouro, prata, pedras preciosas. Mas em seguida vem elementos que o fogo destrói, simbolizando que é falso: madeira, feno, palha. Então, quando o fogo chega nesses elementos, o que acontece? Destrói. Da mesma forma, irmãos, quando nós somos submetidos à ação do Espírito Santo, o que é falso tem que sair. O que é falso tem que ser eliminado. Porque Deus não pode conviver com a falsidade. Deus não pode aceitar, Deus não concorda com a falsidade. Então, o Espírito Santo, à semelhança do fogo, tem poder para destruir tudo que é falso. Essa é a primeira grande lição dessa mensagem. A segunda, se o Espírito Santo, que aqui é simbolizado pelo fogo, tem poder de consumir, também há uma outra coisa que o fogo faz com excelência, que é limpar. O fogo limpa. O fogo limpa. Somente o fogo pode tirar as escórias de diferentes materiais. Fogo é, portanto, símbolo do poder purificador do Espírito Santo. Você lembra aquela passagem de Isaías? Se você é leitor da Bíblia, você conhece quando Isaías teve uma visão, no capítulo 7, ele fala sobre os 7 ais. Ai do que se embriaga, ai do que não pratica justiça social, ai daquele que ama a injustiça. E ele vai falando de vários ais. Mas no 8º ai,
Interessante que aquilo é dirigido para ele. E eu queria ler esse texto para mostrar o que o fogo pode fazer. Isaías capítulo 6, o capítulo 6, o versículo de número 5, né? Depois de falar dos fomentadores de pecado, dos embriagados, dos materialistas, dos alcoólatras, dos que negam justiça, né? Ele vai falar do 8º ai, que é dirigido para ele. O versículo 5 diz: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, quando teve esse vislumbre da glória de Deus, ele pensou que ia morrer. Ele ficou apavorado. E também não era para menos, porque ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. A glória de Deus na sua majestade. E aí ele entra em pânico. Mas aí o versículo 6 tem uma informação maravilhosa. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Brasa viva. Fogo, né? Incandescente, uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E o que ele fez com aquela brasa viva? O verso 7 diz: e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Então perceba que aqui o fogo tem poder de limpeza, de purificação. Eu poderia continuar mostrando vários outros aspectos dentro dessa questão, mas aqui já mostra que quando a gente tem uma experiência com Deus, nossa vida pode ser melhorada e muito para bem, para melhor, não é? A vida, quando a gente vive sem Deus, sem o Espírito Santo, o que acontece? É uma vida de pecado, a gente só deseja as coisas ruins, a gente não tem o sentimento de verdadeira adoração. Todavia, quando você tem uma experiência com Deus, através do Espírito Santo, a sua vida muda. Eu li na abertura do programa, quando João Batista, que estava pregando o batismo do arrependimento, ele disse: eu batizo com água para arrependimento, mas após mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, nada melhor do que você receber esse fogo de Deus, esse poder de Deus, e nós estamos ao longo desse ano, desempenhando em nossa igreja um tema voltado para isso. Estamos falando 2020, é tempo de cuidarmos da chama pentecostal. Quando eu falo de chama, quando eu falo de fogo, eu estou falando do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que pode nos ajudar a melhorar a nossa relação com o Pai. Sem o Espírito Santo, nem glorificar a Deus eu consigo. Daí a importância de se ter uma experiência com Ele. Então o fogo consome, o Espírito Santo também consome o que não presta. O fogo limpa, o Espírito Santo também limpa, porque ele tem poder de purificação. Mas tem um terceiro elemento que eu quero discorrer com você, que é outro papel do fogo. O fogo ilumina. Não é isso? O fogo ilumina, clareia. Israel era guiado à noite por uma coluna de fogo. Aquilo servia para, acima de tudo, entre outras coisas, iluminar a caminhada deles. Então o fogo ilumina. O Espírito Santo também. Aleluia! E não tem coisa melhor do que você ser iluminado pelo Espírito Santo, porque aí você não vai andar em trevas. O homem que tem o Espírito Santo anda na luz, sempre iluminado. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, está escrito no Salmo 119. Então, meus irmãos, o fogo amolece, o Espírito Santo também. O fogo limpa, o Espírito Santo também. O fogo ilumina, o Espírito Santo também. Mas existe uma outra grande verdade
que eu gostaria de compartilhar com você. O fogo amolece. É isso. Sabia? O fogo amolece. O fogo tem poder de amolecer o que é rígido. Você pode pegar ferro e colocar ele no fogo, o que vai acontecer? Ele vai ficando incandescente, e daqui a pouco o ferreiro consegue moldar aquele ferro. Por quê? Porque o fogo tem poder de amolecer. Há materiais que se derretem em contato com o fogo, como a cera, não é? E outros grandes elementos. E o fogo do Espírito Santo, o que ele faz? O Espírito Santo também tem poder de amolecer o coração duro das pessoas. É por isso que a gente precisa saber, meus amados, que para um coração endurecido, como de muitas pessoas que às vezes a gente prega, só mesmo o Espírito Santo para amolecer. O que está escrito em Atos, capítulo 2, 37, eu quero ler. Olha o que está escrito aqui em Atos. Depois de que eles viram línguas repartidas como que de fogo no meio dos crentes, logo alguém disse: esse povo está louco, esse povo está embriagado a essa hora do dia, estão cheios de mosto. Deus enche Pedro do Espírito Santo e ele fala com autoridade e ousadia, diz negativo, eles não estão, ou nós não estamos embriagados. O que vocês estão vendo aqui nada mais é do que cumprimento das Escrituras. Isso aqui é o que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias o Espírito Santo derramaria sobre toda a carne. E aí o versículo de número 37 do capítulo 2, depois dele pregar um grande sermão, diz assim, ó: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E eles disseram: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aqui o Espírito Santo, agindo no coração endurecido daquela gente, amoleceu. A palavra compungir quer dizer sensibilizar o coração daquela gente. Depois de ouvir aquele maravilhoso sermão, eles ficaram compungidos. Eles perguntaram: o que nós devemos fazer para termos essa experiência também? Então você percebe, irmão, que o Espírito Santo tem esse potencial de amolecer um coração endurecido. O escritor aos Hebreus, ele faz uma revelação extraordinária. Ele diz assim, ó: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como no dia da peregrinação. Quando o povo hebreu estava na caminhada do Egito para Canaã, ouviram muitas vezes Deus, mas não deram ouvido. Deus está dizendo: não endureça o seu coração. E eu quero me dirigir a você que está me ouvindo, você que é ouvinte do programa Palavra de Fé. Deus quer que o seu coração seja sensível. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. Deus quer que você alcance a sensibilidade que vai lhe proporcionar condições de se relacionar com o Pai. Aleluia! Glória a Deus! Eu me emociono, sabe por quê? Porque quando você vive sem Deus, na dureza do pecado, você sofre, Satanás judia de você, maltrata você, mas quando você tem o coração amolecido pela ação do Espírito Santo, você se torna sensível, você passa a ter sensibilidade, e essa sensibilidade é fruto da ação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. Que você tenha essa experiência com Ele. Por fim, meus amados, depois de dizer que o fogo consome, que o fogo limpa, que o fogo ilumina, que o fogo amolece,
Existe mais duas coisas que o fogo também pode fazer, que é o fogo, se ele amolece, ele também tem a capacidade de enrijecer, de endurecer. Não é? Praticamente o mesmo fogo que amolece a cera, endurece o barro. O ferreiro leva o aço ao fogo para o amolecer e, ao mesmo tempo, para torná-lo mais rígido, mais duro, mais resistente. É justamente isso, e tão somente por causa disso, que o fogo simboliza a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo também faz com que a gente nos torne mais brandos, mas ao mesmo tempo resistentes. Aleluia! Olha que coisa linda! O mesmo Espírito que amolece a cera, o mesmo fogo que amolece a cera, é o mesmo fogo que endurece o barro. E nós somos como que vasos de barro, que somos enrijecidos. Para quê? Para nos tornarmos fortes. E, acima de tudo, para a gente conter a glória de Deus. Porque a glória de Deus é contida em vasos de barro, que passou pela têmpera de Deus, que foi moldado, que foi cozido pelo fogo do Espírito Santo. E é por isso que a rigidez, que a força. O fogo endurece. 1 Pedro capítulo 6, olha o que está escrito aqui, ó. 1 Pedro capítulo de número 6, eu vou ler esse último versículo aqui. Veja o que está escrito em 1 Pedro capítulo de número 6, verso 7. 6, 7, o versículo de número 7. Na verdade é 5, 7. Diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O versículo de número 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Quando você está aquecido pelo Espírito Santo, você tem firmeza para vencer o próprio Satanás. E aí, queridos, eu vou encerrar dizendo que o fogo consome, que o fogo limpa, que o fogo ilumina, que o fogo amolece, que o fogo endurece, mas o fogo também aquece. Aquece. O Espírito Santo, qual fogo tem o poder de aquecer a alma do homem, despertando ardente paixão e zelo por Deus e no seu serviço. Portanto, que Deus possa levar a cada um de nós a cuidarmos da chama pentecostal. Vamos cuidar, somos pentecostais, cremos na ação do Espírito Santo, damos ênfase ao Espírito, e qual fogo, ele faz toda essa obra, ele consome o que é ruim, ele limpa e tira o que é falso, ele ilumina a nossa caminhada, ele amolece quando precisa, ele endurece quando precisa, e ele aquece quando estamos gélidos. É essa a mensagem que eu deixo para você, que Deus possa te dar experiências profundas com o Espírito Santo, e que você possa crescer na graça e no conhecimento do próprio Deus que você serve. É isso, vamos orar. Pai querido, eu não tenho palavras para te agradecer pelo privilégio de ser portador, de ser templo do Espírito Santo. Eu explorei aqui um dos símbolos do Espírito Santo, que é o fogo, Pai. E eu quero pedir que o Teu Espírito Santo faça toda essa obra em nós, especialmente na vida daquele que está em sintonia com o programa Palavra de Fé, Pai, e que quer, acima de tudo, ter uma experiência profunda contigo. Venha consumir aquilo que não é bom, venha, Pai, iluminar a nossa caminhada, venha, meu Deus, limpar aquilo que realmente precisa ser limpo, venha enrijecer o que precisa se tornar rígido, venha amolecer o que está duro, venha sim, Papai, aquecer nosso coração, para que nós possamos ter uma relação profunda e abençoada contigo. Ajuda o meu irmão, ajude a minha irmã, que nós tenhamos, acima de tudo, ó Deus, sensibilidade para que o Espírito Santo esteja qual fogo agindo em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. A minha expectativa é que o Espírito Santo possa fazer isso e um pouco mais na sua vida. Que você possa ter uma experiência com Deus. Que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Lembrando que o fogo do Espírito Santo tem essa capacidade de agir na nossa vida. Eu vou me despedir de você, desejando uma semana de bênção, que Deus possa lhe agraciar em tudo. Que aonde você colocar a sua mão, Deus possa abençoar. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita.